Boa tarde a todos. Eu agradeço em nome do Hospital Total Core o convite a fazer uma apresentação de um tema que é um tema que não é tão atual, mas é um tema que sempre tem uma relevância muito importante no aspecto de saúde pública e de saúde também de população em geral. Então, aparentemente parece um assunto um pouco simples, mas tem muitas nuances e a gente não leva em consideração. Então, primeiramente a gente vai falar da parte básica, que é o conceito, tá? Para quem não sabe, é uma doença crônica, caracterizada por elevados níveis de pressão arterial e faz com que o coração trabalhe sempre em sobrecarga. Tá? Se aumenta a resistência vascular periférica do organismo, o coração trabalhando em sobrecarga acaba causando alguns problemas cardiovasculares, hipertrofia miocárdica, entre outras doenças cardiovasculares que a gente vai citar mais para frente. Tá? Os valores recomendados pelas sociedades atualmente como normais são valores 12/8. Então, para você ser considerado um paciente sem hipertensão arterial, você tem que ter uma pressão arterial em repouso, aferida após 30 minutos, de 12/8. Isso aqui é considerado hoje uma pressão normal. Tá? O 12 se refere à pressão sistólica e o 8 se refere à pressão diastólica. São dois tipos de pressões um pouco diferentes. Eu não vou citar um pouco que cada uma faz, eu acho que não cabe agora nessa apresentação, mas sabendo que o normal é 12/8. Acima desses valores a gente considera já hipertensão ou pressão arterial elevada. Tá? A hipertensão é caracterizada, quer dizer, a gente já pode dizer que isso aqui é caracterizado como hipertensão quando o paciente está com níveis elevados acima de 14/9. Então, nesses níveis entre 12/8 e 14/9, a gente considera hipertensão ou pressão arterial elevada. Tá? O normal seria 12/8. Então, só um quadrinho para reforçar. Pressão normal, a gente considera esses valores aqui, ó, 12/8. Isso aqui seria a hipertensão elevada, a pré-A elevada. A gente chamava isso aqui de normal limítrofe, mas hoje o conceito da Sociedade Americana de Cardiologia mudou esse conceito para a pressão elevada e aqui estágio já de hipertensão. Todos os pacientes acima de 14/9 são caracterizados já como hipertensos. Tá? A gente não tem mais divisão de subcategorias. Antigamente tinha 2 subcategorias para pacientes que tinham pressões mais elevadas. Hoje a gente considera todo mundo hipertenso. A gente aumentou a sensibilidade da hipertensão para tentar tratar melhor os pacientes e evitar as doenças cardiovasculares cronificadas. Então, é isso que foi feito. Tá? Sabendo um pouquinho de prevalência, a hipertensão tem uma alta taxa de prevalência e um baixo controle. O baixo controle é explicado simplesmente pelo fato do paciente não ter sintomas. Os sintomas de hipertensão eles iniciam numa fase mais crônica da doença. Então, na fase aguda, simplesmente você não apresenta sintomas, logo você não procura o médico, você não procura aferir a pressão. Quando você começa a ter algum tipo de sintoma, que pode ser algum tipo de tontura, dor de cabeça, a visão um pouco turva, você procura atendimento e aí sim notifica uma hipertensão. Tá? Então, a hipertensão por si só é um fator modificável, você consegue tratar com medicação, com exercício físico, com dieta adequada. Epidemiologicamente falando, só no Brasil a gente considera que 32% dos pacientes adultos têm hipertensão. Isso é uma estatística do DataSUS. Tá? 60% dos idosos têm hipertensão. E em 2013, 29% dos óbitos foram considerados óbitos diretamente relacionados ou indiretamente relacionados com a hipertensão. De quase 339 mil pacientes morreram de doenças relacionadas à hipertensão. Então, são muitos pacientes que acabam falecendo, são muitas comorbidades associadas à hipertensão e é muito subdiagnosticado por uma série de fatores que eu já disse. Os 3 maiores estudos que a gente tem de epidemiologia recente, que a gente conseguiu notificar a hipertensão arterial, principalmente a prevalência da hipertensão arterial na população, a gente conseguiu ver que a prevalência é de 35,8% em servidores públicos, que nós pegamos populações de servidores públicos nas capitais brasileiras e notificamos que quase 36% dos pacientes têm hipertensão. Tá? Muitos deles não diagnosticados. Quando a gente vem para um segundo estudo que a gente fez de 2006 a 2014, pegando a hipertensão autorreferida, quem se dizia hipertenso, mais alarmante, a gente notou que em 75 anos, quase 60% dos pacientes são hipertensos. De 60% a 74%, 50%. E essa taxa, mesmo nos pacientes mais jovens, chega a 20%. Então, é altamente prevalente na população
e subdiagnosticado por conta dos sintomas. As pessoas não procuram atendimento por não sentirem sintomas e no futuro a cronificação da doença ela é muito mais grave do que propriamente a hipertensão por si só. Então, só uma taxa aqui de mortalidade de doença cardiovascular no Brasil, de 2000 a 2013. A gente vê que as doenças isquêmicas aqui, que são as que estão em verde, que são o infarto, elas acabam diminuindo ao longo do tempo por conta do tratamento. Com a melhoria do tratamento, com a melhoria do diagnóstico, as pessoas começaram a tratar melhor, ela vai diminuindo a incidência, diminuindo o número de pacientes que ficam doentes e morrem por isso. Mas a hipertensão, ao contrário das outras doenças, ela tem aumentado. Então, se você vê ao longo do tempo, de 2000 a 2013, você vê que a mortalidade associada à doença cardiovascular hipertensiva, ela tem aumentado ao longo dos anos e tudo isso por conta de não diagnóstico precoce. Os pacientes não procuram atendimento por não ter sintomas, só procuram atendimento quando os sintomas aparecem já numa fase tardia de doença. Só para vocês terem uma ideia, nas capitais, nos grandes países do mundo, a gente tem uma taxa de prevalência de hipertensão bem elevada, algo em torno de 30%. No Brasil, como eu disse, é de 30% a 32% de hipertensos que a gente tem hoje na população geral. As causas são múltiplas, mas as principais causas que nós temos de hipertensão é o fator hereditariedade. Meu pai é hipertenso, meu tio é hipertenso, meu avô é hipertenso, a minha propensão a ter hipertensão é maior do que a população geral, logo eu preciso procurar hipertensão mais precocemente, não esperar 60, 70 anos para começar a tratar. A partir dos 40 anos, quem tem fator de risco já deveria procurar um cardiologista e começar o acompanhamento. Tá? Obesidade é um fator modificável, o IMC acima de 30 ele tem uma alta relação, quer dizer, a obesidade ela tem uma alta relação com a hipertensão. A perda de peso reduz também a pressão arterial. O estresse é um fator de risco que dificilmente a gente consegue controlar, vamos dizer assim. A gente consegue também fazer poucos estudos com estresse para causar uma relação de causalidade importante com a hipertensão, mas a gente sabe que o estresse por si só ele é um fator preponderante para você ficar mais hipertenso. O excesso de sal, a gente sabe que o excesso de sal na comida também tem uma relação com a hipertensão. Uma má alimentação que é focada em gorduras saturadas também está altamente relacionado. Açúcares, por exemplo, altamente relacionado com hipertensão, abuso de álcool e tabagismo. Então, esses são os principais fatores, são fatores totalmente modificáveis. A única coisa que eu não consigo modificar é a minha hereditariedade, que é como você nasceu, que é o que a tua família trouxe de genética para você. Então, quem tem parentes hipertensos, como eu disse, com mais de 40 anos de idade e é portador de algum fator de risco, tipo diabetes, ou alguma doença cardiovascular, como colesterol elevado, tabagismo, estresse, deveria medir a pressão regularmente. Tá? A gente diz pelo menos 2 a 3 vezes no ano. Tá? E procurar já um especialista para poder fazer acompanhamento e tratamento a longo prazo. Os sintomas são sintomas inespecíficos, como vocês vão ver. É principalmente assintomática a hipertensão e por isso ela é subdiagnosticada. Mas alguns sintomas como dor de cabeça, que é a cefaleia, tontura, a visão turva, que a gente chama, escotomas na visão, ou visão enevoada, e algumas vezes palpitação pode estar associada à hipertensão. Em algumas arritmias elas são predominantemente desencadeadas também por hipertensão. A hipertensão é um fator de risco para você ter alguns tipos de arritmia e a gente considera que alguns pacientes que têm arritmia possivelmente são pacientes que podem ter hipertensão superajuntada. Tá? Mas são sintomas muito pouco específicos. Quem nunca sentiu uma dor de cabeça na vida não vai procurar o cardiologista toda vez que sentir uma dor de cabeça, mas se a cefaleia, essa dor de cabeça começa a ficar persistente, você tem que pensar que pode ser que você tenha uma outra doença que esteja propiciando você ficar com dor de cabeça. Lembrar o seguinte, eu sempre gosto de falar isso, a pressão arterial, ela nada mais é do que uma resposta do teu organismo a uma agressão. Então a pressão arterial é importantíssima para quê? Para que na hora de um momento de agressão, no momento de correria, no momento de fuga, você direcione a quantidade de sangue necessária para o cérebro e para as pernas e você consiga executar o exercício. Então, há muito tempo atrás, quando nós éramos ainda naquela época de caçador,
a gente utilizava isso constantemente, o aumento da pressão, para você caçar. Então, toda vez que você fosse caçar um animal, a pressão aumenta, direciona o fluxo sanguíneo para as regiões alvos e você consegue ter a capacidade intelectual de caçar e a capacidade física de caçar. Então, o aumento da pressão arterial durante o esforço físico ela é natural. Então, não adianta nada você andar, sei lá, 4, 5 quilômetros para chegar no consultório do médico, sentar na cadeira e medir a pressão. Ela vai dar elevada. E isso é normal, isso não está alterado. Então, pressão arterial se mede em repouso, sempre. Paciente, 30 minutos em repouso, não pode ter fumado, não pode ter bebido, nenhum tipo de bebida alcoólica. Aí você mede a pressão, se ela der acima de 14/9, você considera hipertensão já em estágio de hipertensão. Se der entre 12/8 e 14/9, você considera normal elevada ou hipertensão elevada, ou pressão elevada. Lembrar, sempre relaxado, posição em sentado, não adianta fazer deitado, em pé, está errado. Utilizar sempre o mesmo aparelho e notificar se o aparelho está com validade no Inmetro. Também tem muita gente que tem um aparelho que tem 10 anos, nunca levou para calibrar de novo, e aí fica usando sempre o mesmo aparelho e de uma hora para outra o aparelho começa a dar umas pressões diferentes, vai no consultório do médico dar diferente do aparelho de casa, talvez seja o aparelho de casa que esteja descalibrado. Então sempre é bom notificar se ele está dentro da validade do Inmetro e sempre no mesmo aparelho, tá? Nunca ficar mudando de aparelho, comprar um aparelho de uma marca boa e começar a medir. Registrar sempre os valores que você aferir em casa para o cardiologista ter um controle seu, isso é importante. E repetir a medição em circunstâncias diferentes. Então, se eu medir de manhã, eu meço no final da tarde. E assim sucessivamente, para eu poder ter uma certeza de que eu estou hipertenso ou esse paciente é hipertenso. Tá? A gente nunca dá diagnóstico de hipertensão, dificilmente a gente dá diagnóstico de hipertensão na primeira consulta. Só se a pressão estiver extremamente elevada. Geralmente a gente pede para mudar alguns fatores de risco, pedir para o paciente retornar e fazer de novo a aferição. Geralmente são 2 medidas de pressão em repouso para você dar o diagnóstico de hipertensão. Claro, se o paciente chega no consultório com 19/11 de pressão, eu não preciso de outra medida. Eu posso até já notificar que ele é um paciente hipertenso, mas estou dizendo aqueles casos limítrofes, 15/9, 15/8, você às vezes necessita de novas aferições para ter a certeza absoluta de que não é algum outro fator que está causando aumento de pressão. O tratamento para hipertensão é um tratamento que visa mudança do estilo de vida, isso é o principal. Então, hábitos saudáveis de vida, atividade física, caminhadas diárias. Tratamento farmacológico em alguns casos selecionados, aí nós temos algumas drogas de classe de primeira linha e classe de segunda linha, vou citar algumas delas, mas não é o foco dizer qual é a melhor medicação e nem qual é a pior. E lembrar que é uma doença que não há cura, tem muito paciente também que faz o seguinte, começa a tomar medicação, a pressão começa a ficar bem controlada, passa 6 meses, suspende a medicação porque está curado. Aí passa 1 ano, volta a ter hipertensão de novo, volta aos níveis normais de pressão que ele já tinha, pressão normal elevada. Começa a tomar de novo a medicação. Então, hipertensão não tem cura, tá? Tem controle. Alguns pacientes que são obesos ou que fazem uso de álcool, por exemplo, ou tabagista, se você suspender o tabagismo, reduzir a quantidade de álcool e perder peso, naturalmente você vai diminuir o grau de hipertensão e possivelmente você pode deixar de tomar medicação. Possivelmente. Mas lembrar que é sempre para o resto da vida. Você nunca vai deixar de ser hipertenso, vai ser um hipertenso controlado, que é bem diferente de não ser hipertenso. Tá? Então, quando a gente fala em adotar estilo de vida saudável, a gente está falando de atividade física. O que é recomendado de atividade física são 45 a 50 minutos, 5 vezes por dia, ou 5 vezes por semana, atividades aeróbicas, tá? Seja bicicleta, seja caminhadas. Não é aquele atleta de final de semana, o que joga futebol 1 vez por semana. Esse aí aumenta o risco dele ter uma doença, uma lesão, tipo lesão muscular, tipo lesão de menisco. E além de aumentar o risco de doença cardiovascular também. Então, atividade física, atividade regular e diária. Tá? Pelo menos 5 vezes por semana. 45 a 50 minutos. Ou bicicleta, ou caminhada, ou esteira. Quando a gente fala de mudança de estilo de vida, a gente está falando obrigatoriamente de dietoterapia. Tá? Quando a gente fala de dietoterapia, a gente está falando de controle de peso,
Então, perda de peso está intimamente relacionado com o controle de hipertensão. Redução do consumo de sódio, a gente chama de 2 a 6 gramas de sal por dia. É mais ou menos 1 colher de sopa, 2 colheres de sopa por dia de sal. Redução da bebida alcoólica, a gente não recomenda o consumo de bebida alcoólica para quem é hipertenso, diferente de quem tem alguma doença cardiovascular do tipo infarto ou colesterol. Uma taça de vinho pode ser recomendado por alguns cardiologistas como redução do risco cardiovascular. Eu particularmente não gosto de recomendar isso, mas alguns cardiologistas fazem isso, uma taça de vinho por dia, que acaba estimulando o paciente a beber todos os dias, então não é muito adequado. O abandono ao tabagismo é importantíssimo para o controle e prevenção da hipertensão. Atividade física a gente já falou. E aumento do consumo de potássio. Isso aqui é uma novidade dentro da hipertensão, entrou no último consenso que teve americano, que é o consumo de potássio. A gente recomenda 2 a 4 gramas por dia. Aí nós temos alguns vegetais que têm muito potássio, algumas frutas, por exemplo a banana, que tem muito potássio. 1 a 2 bananas por dia seria o adequado para quem é hipertenso. Tá? E a adoção de planos alimentares saudáveis. Quando a gente fala de planos alimentares, a gente está falando de uma dieta específica que chama dieta DASH. Tá? Para quem nunca escutou essa dieta, é uma dieta que foi um estudo feito há muito tempo atrás, que mostrou que ela que tem o melhor controle de hipertensão só com dieta. Então, ela é baseada basicamente em frutas, hortaliças e laticínios, tá? E reduz, por exemplo, a ingestão de carne vermelha, que seria a carne de boi. Ela se baseia mais em carne de frango e peixe. Tá? Quando a gente fala em consumo de peixe, a gente não está falando de ômega 3 nem está falando de tomar aquelas cápsulas de ômega 3. A gente está falando em comer peixe. O ideal é você comer 2 vezes por semana peixe na alimentação. Esse é o ideal para prevenção cardiovascular. Reposição de cápsula de ômega 3 não mostrou evidência de redução de risco cardiovascular. Mas se você aumenta o consumo de peixe, aí sim. Aí você tem um certo benefício cardiovascular em aumento do consumo de peixe. Quais são os peixes ricos em ômega 3? O principal deles é o salmão. Para quem já conhece, o mais conhecido é o salmão, que tem muito ômega 3. Tá? Então, aumentar a ingesta de cereais, frango, peixe, frutas e hortaliças. Isso aqui é basicamente o que a dieta DASH recomenda e é a melhor dieta para quem é hipertenso. Tá? Reduzir carne, reduzir doce e reduzir colesterol total e gordura saturada, aquelas gorduras trans. Né? Essa aqui seria a dieta ideal para o hipertenso e a melhor dieta, a mais recomendada por todos os cardiologistas. Tá? Mas aí no caso é só a dieta ou a dieta mais a medicação? Depende do grau de hipertensão. Tá? Depende do grau de hipertensão. Tem alguns hipertensos que precisam de medicação, dieta e exercício. Tá? Para todo mundo, dieta e exercício. Para todos eles. Todos os graus de hipertensão. Mas alguns hipertensos precisam de medicação para manter os níveis tensionais normais. Tá? Os hipertensos mais graves. Para quem é hipertenso, por exemplo, um pouco gordinho, provavelmente dieta e exercício físico são responsáveis por normalizar a hipertensão. Tá? Mas isso aqui é a base de uma dieta adequada. Tá? A gente fala muito de doce, apesar de não ser diabético, mas o doce ele é importantíssimo para o risco cardiovascular. Tá? Então, quem gosta muito de doce, quem come muito doce, muito bolo, muito arroz, feijão, batata frita, que são baseados basicamente em carboidratos. O carboidrato é muito ruim para o organismo, tão ruim quanto o colesterol. Então, eu diria até que é pior que o colesterol, tá? O carboidrato em si. A dieta do Mediterrâneo, que é a dieta dos italianos aí que gostam de beber vinho, então, além de consumo de peixe e dessas oleaginosas, ele consome azeite de oliva. Para quem é português, gosta de azeite, é uma dieta baseada basicamente em azeite e grandes quantidades de azeite. Também é uma dieta que é possível para quem é hipertenso. Também se baseia em frutas, hortaliças e cereais, mas muito azeite de oliva. Tá? E a dieta vegetariana também pode ser incluída como uma dieta que melhora a hipertensão, mas dentre as duas, a de Mediterrâneo e a DASH, elas são mais adequadas. Tá? Do Mediterrâneo tem a ingesta de vinho, que seria 200 a 250 ml, um cálice de vinho tinto, seco por dia, não é tinto doce, nem aqueles
aqueles vinhos brancos, são vinhos tintos secos. Uma taça no almoço seria o ideal para você prevenir risco cardiovascular, tá? Eu, particularmente, como cardiologista, eu prefiro a dieta DASH. Acho que ela é mais interessante e mais importante para o nosso meio. Mas a dieta do Mediterrâneo também é uma boa dieta. Então, lembrar, hipertensão é uma doença silenciosa. Manter o peso adequado. Ter uma alimentação saudável, aqui tem cereal, aqui tem fruta. Tem que diminuir ou abandonar a bebida alcoólica para hipertensão. Não dá para ser alcoólatra, não dá para beber muito, tá? A gente considera 80 gramas de álcool ou 10 a 12 latinhas já uma quantidade grande de álcool. Então, é o ideal que hipertenso não beba. Não fumar, porque o fumo está intimamente relacionado também com a hipertensão. Atividade física, tá? Evitar ficar parado, então fazer atividade física pelo menos 5 vezes por semana, 45 a 50 minutos de atividade aeróbica. Diminuir as comidas e alimentos evitando o maior teor de sódio. Então, alimentos que são ricos em sódio, a gente cita alguns refrigerantes, alguns sucos de caixinha também que tem muito sódio, o melhor é evitar. Estresse é uma coisa difícil de ser controlada, mas a gente sabe que tem intimamente relação com doença cardiovascular, apesar de não ser fortemente provado ainda a relação do estresse com doença cardiovascular, a gente sabe que tem interferência. E tomar medicação de acordo com a prescrição médica, em alguns casos, há necessidade de medicar, há necessidade de você entrar com o esquema terapêutico. Essa é uma campanha que eu sempre gosto de frisar, eu sou 12/8. Isso aqui deveria ser a meta de todos os hipertensos, ter a pressão 12/8, que é a pressão normal. A gente escuta com muita frequência no consultório o paciente dizendo assim, minha pressão é sempre 15/9, doutor, minha pressão é sempre 17/8, 17/10, então alguma coisa precisa ser modificada. Você não pode ficar com a pressão 17/10 e achar que essa pressão é a sua pressão normal. Não, essa não é a sua pressão normal, sua pressão normal é 12/8. Tá? Então precisa se modificar alguns fatores de risco, dentre eles todos aqueles que eu citei, e mais, precisa talvez medicar um pouco melhor para baixar sua pressão para esses níveis e evitar que você tenha problemas cardiovasculares no futuro, que aí nós estamos falando de AVC, infarto, doenças renais como doença renal crônica. Meu nome é Márcio Sampaio, sou coordenador do pronto-socorro do Hospital Total Cor, e eu fico à disposição de vocês para maiores perguntas, alguma coisa que eu não falei na palestra, vocês podem dizer e eu comento sobre o assunto. Obrigado. Sal marinho. Sal marinho, sal comum. Tá? A gente considera... Sal rosa, sal do Himalaia. Então, isso é uma dúvida grande também que tem. Não tem diferença. Tá? Do ponto de vista da hipertensão, eles têm o mesmo efeito e a gente considera a mesma quantidade, de 2 a 6 gramas, o ideal para ser, no máximo, consumido em 24 horas. Tá? Então, uma colher de sopa, para quem não quer errar, uma colher de sopa, você vai fazer toda a tua comida do dia e você vai ter a quantidade correta de sal para a comida. Tá? Pode falar. A minha esposa colocou o marca-passo com 4 meses. Perfeito. Continua subindo a pressão. O que está acontecendo? Está Sempre alto. sempre alto em vez de normalizar. Bem, o marca-passo é para um outro objetivo. Tá? O marca-passo ele não é um tratamento antihipertensivo, vamos dizer assim. O marca-passo é para bradicardia, é para diminuição da frequência do coração, que você implanta o marca-passo para evitar que o coração chegue numa frequência muito baixa, que dê tontura, que possa fazer o paciente desmaiar. Então, para tratar a hipertensão, o marca-passo não serve de nada. Ele não serve para nada para tratar a hipertensão. Provavelmente sua esposa pode estar precisando de algum tratamento adicional, dentre eles ou dieta, ou exercício físico, ou até medicação, dependendo dos níveis tensionais que ela tenha. Então, o marca-passo em si, ele não trata hipertensão. Tá? Ele trata um outro problema cardiovascular, que é a bradiarritmia, é a bradicardia. Obrigado. Eu tenho um fator hereditário do pai, dos irmãos, dos tios, enfim, eu tenho essa preocupação. E eu fiz aquele exame de medição de pressão 24 horas. Mapa.
E me chamou a atenção que no período em que eu estava dormindo, a minha pressão era mais alta. Perfeito. E voltei, o cardiologista, não, também, tá tudo certo, né? Mas isso me intrigou muito. Tá. Por que acontece isso? Eu estou dormindo, supostamente eu estou relaxada, É. né? Então por que a pressão sobe? Então, o normal não é subir. O normal da pressão durante o sono é, na verdade, ela descer mesmo, ela baixar. A gente considera o normal ela baixar 10 a 20%. Então, se você tem uma pressão de 13 por 8, o normal você está no sono com uma pressão de 10 por 7, 10 por 6. Ou 11 por 7, 11 por 6. Se ela está mais alta, a gente considera isso um descenso do sono atenuado, um descenso do sono ausente, que é quando a pressão não baixa. Aí você tem alguns fatores que podem ocasionar isso. Dentre eles, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono. Você ronca muito? É um dos fatores que fazem a pressão não descer durante o sono. Tá? Um outro fator seria se é muito estressada durante o dia, muito nervosa. Tá? Pode ser que seja um fator. Você dorme mal? Você tem insônia? Você acorda muito à noite? Dorme bem. Teoricamente, esse tipo de paciente tem um risco cardiovascular mais alto. Tá? Pacientes que não têm o descenso do sono durante a aferição do mapa, eles têm um risco cardiovascular um pouco mais elevado e eles devem ser medicados durante a noite. Então, o ideal era você tomar, se você fez todas essas mudanças de fator de risco, começou a medicação para diminuir o estresse, começou a fazer atividade física, mudou a dieta e mantém esses níveis tensionais elevados durante o sono, ou não tem queda de pressão durante o sono, que é o descenso do sono que a gente chama, o ideal era você começar uma medicação durante a noite para manter esses níveis mais baixos. Você está certíssimo em dizer que durante o sono você entra no estado de relaxamento. Na verdade, é o sistema parasimpático começa a agir. O sistema parasimpático faz com que a pressão caia, os batimentos caem. Você entra no estado mesmo de relaxamento que o teu organismo vai se recuperar para o próximo dia. Por isso que o sono é super importante. O sono é regenerador. Por isso que é importante dormir de 6 a 8 horas por dia. Então, se a pressão não está subindo, algum fator está ocasionando isso. Se você não consegue modificar com os fatores de risco que são modificáveis, que é a dieta e a atividade física, o ideal é você entrar com uma medicação à noite, para reduzir risco cardiovascular. Tá? Pode falar. Tem a arritmia, quem tem pressão alta tem muito arritmia. São duas perguntas. Vinagre não baixa pressão e quem tem arritmia. Tá. O vinagre não tem nenhum estudo grande falando que vinagre baixa pressão. Tá? Nem que sobe pressão. Então, não tem recomendação formal para utilizar vinagre pensando em tratamento antihipertensivo. Tá? Não tem recomendação. Com relação à hipertensão e arritmia, sim, a hipertensão é uma das grandes causas de algumas arritmias que a gente chama de arritmia supraventricular. Fibrilação atrial, flutter atrial. Essas arritmias estão intimamente relacionadas com AVC. Então, no bolo todo do AVC, você tem as arritmias e dentro das arritmias a causa principal delas é a hipertensão, uma das causas. Então, você tratando hipertensão, você diminui o teu risco de ter arritmias e você diminui o risco de ter AVC, basicamente. Para quem faz o controle, qual o limite da pressão para poder controlar o seu corpo? Para quem faz o controle... Quem já faz o controle, ele está controlado. Tem algum limite que fala, não, tem que ir para o pronto-socorro? Olha, a gente sempre diz o seguinte, pressões diastólicas acima de 110 ou pressões sistólicas acima de 210 são pressões que você deve procurar emergencialmente pronto-socorro. Tá? São pressões muito elevadas. Tá? Pressões 17 por 10, 17 por 9, se você está assintomático, você precisa ser melhor medicado. Tá? Se você tem sintoma, também o ideal é você procurar o pronto-socorro para medicar imediatamente. Tá? A gente tem duas categorias de pacientes. Pacientes assintomáticos é um tipo de paciente e o paciente sintomático. Dos sintomáticos você divide em duas categorias. As urgências hipertensivas e as emergências hipertensivas. A emergência hipertensiva é um pouco mais grave. É AVC que sangrou a cabeça, é dissecção ou rachadura da aorta. Quando você tem a aorta, que é o vaso mais importante do organismo, a rachadura da aorta chama dissecção. Então, quando você tem um paciente que tem hipertensão e está com dissecção, é uma emergência, precisa ser tratada imediatamente em regime de UTI.
Uma urgência é um paciente que está, por exemplo, com uma dor de cabeça leve, chega no pronto-socorro e está com pressão de 200 por 110, por exemplo. Seria uma urgência hipertensiva, precisa procurar atendimento, mas efetivamente às vezes não precisa ficar internado. E pacientes que são assintomáticos e estão com pressões ali de 17, 16, precisam procurar o cardiologista para melhor medicar. Não seria o caso de um pronto-socorro. Até porque pronto-socorro, isso é um outro problema. Isso é um problema, na verdade, de saúde pública, né? Você vai no pronto-socorro, o médico do pronto-socorro troca a tua receita. Te passa outra medicação. Aí você não acompanha mais com esse médico, porque ele é o médico do pronto-socorro. Chega com o teu cardiologista fala, não precisa dessa receita. Troca de novo a receita para a receita que ele acha mais adequada. E aí você fica com 2 receitas e não sabe o que usar. Então, o ideal é quem faz a tua prescrição de receita domiciliar, se não for um caso de urgência, é o teu médico assistente. É o médico que acompanha você no ambulatório. O ideal é você ter um contato com ele, fácil, que você possa retornar em consulta mais precoce, para evitar que você fique com 5, 6 receitas de medicação e não saiba o que está usando direito. Tem uma posição que a baixa pressão, deitado, sentado, perna para cima. Se você é hipertenso, em pé você fica com a pressão um pouquinho mais elevada. Por isso que a gente mede sempre sentado. Tá? A tendência é de que você, em movimento, você tende a aumentar a pressão. Por isso que tem que ser feito em repouso, aferição e sentado. Não, se a pessoa já está com a pressão alta. Não. Você está com a pressão alta, não interfere. Não. Se você está com pressão baixa, se você elevar os membros, você aumenta a pressão. Porque você aumenta o retorno venoso. Aquelas pessoas que têm aqueles desmaios por pressão baixa, né? Que a gente chama de síncope vasovagal. Está andando, está num lugar muito quente, muito apertado, e aí geralmente é uma mocinha jovem que passa mal e desmaia. Então essa sim, se você levantar o membro inferior dela, provavelmente ela vai recobrar consciência, porque começa a subir de novo a pressão. Aumenta o retorno das veias, dos membros, você diminui o efeito da pressão arterial sobre a pressão, que você tem um efeito constante da pressão arterial sobre a pressão, e aí você melhora. E a temperatura frio aumenta a pressão? O fio tende a aumentar. Tá? E o calor tende a tentar diminuir. Isso é para quem tem climas mistos, vamos dizer assim, entre calor e frio, o controle de hipertensão, assim como de insuficiência cardíaca, ele é bem fino, assim. Tem momentos em que o paciente precisa tomar um pouquinho mais de medicação e tem momentos que o paciente precisa tomar um pouquinho menos de medicação, senão ele passa a ser um pouco mais hipertenso ou um pouco menos hipertenso. A água também tem influência, né? Tem. A água menos, tá? Antigamente tinha essa recomendação, assim, muito tempo atrás, de restringir líquidos para quem era hipertenso, assim. Hoje não existe isso, tá? A água não aumenta tanto a pressão assim para você pensar em restringir a quantidade de água que você bebe. A água é ruim para algumas doenças cardiovasculares, que a hipertensão pode ser causa, como insuficiência cardíaca. Então, para quem tem insuficiência cardíaca, a restrição hídrica é importante. Para quem tem hipertensão, não tanto. Tá? Estou com uma questão aqui do Facebook, é uma personal, ela tem uma paciente que ela está com hipertensão gestacional. Perfeito. E ela tem dúvida com relação à atividade física. Ela está no 16ª semana de gestação, se deve continuar trabalhando a parte de atividade física ou não. Ela deve ter hipertensão prévia, não gestacional. Hipertensão gestacional geralmente inicia na 20ª semana, da 20ª para frente. Então ela deve ser uma hipertensão que começou antes da gestação e foi diagnosticada agora porque ela está começando a passar em consultas mais frequentes. Mas pacientes com hipertensão na gravidez, o exercício físico é uma contraindicação relativa, tá? Até porque você tem uma doença hipertensiva na gravidez muito mais grave. A grávida, geralmente, ela tem pressões arteriais bem mais baixas do que a população geral, até porque você tem um mecanismo de vasodilatação natural das próprias artérias uterinas. O bebê vai começando a ter mais espaço dentro do organismo, as artérias uterinas vão começando a ficar cada vez mais proeminentes e o organismo fica mais hipotenso, você tende a ter mais hipotensão. Então, o paciente está mantendo hipertensão, o adequado é talvez não fazer atividade física. O melhor é procurar um cardiologista nível 3, que a gente chama, um cardiologista mais específico para esta área. Talvez fazer um teste ergométrico para ver qual o pico de pressão que ela alcança durante a atividade física e definir se é adequado ou não continuar a atividade física para esse tipo de paciente. Tá? A doença hipertensiva na gestação é muito grave.
concentração do sangue na cabeça em relação ao AVC, qualquer problema neurológico? Bem, ficar realmente de ponta cabeça, você aumenta a pressão dentro da cabeça, tá? Dentro dessa região, até por própria pressão arterial, a pressão atmosférica, você vai pressionar um pouco mais essa região, tá? Se você não tem nenhum problema de saúde e também não é hipertenso grave, se é um hipertenso controlado ou nem é hipertenso, eu não vejo problema nenhum, tá? Mas se tiver um problema, você pode aumentar a pressão e aí pode ter um rompimento de algum vaso, tá? O ideal é não fazer. O ideal, na minha opinião, é não fazer, tá? Nós estamos com uma outra pergunta, ela está citando que a mãe dela está tendo oscilações de pico de hipertensão e depois cai a pressão, fica muito baixa. Tá. Que, na verdade, seria melhor Então, orientar. A melhor coisa a se fazer nesse caso é o mapa. Porque assim, a autoaferição ela é muito sugestionada. E como eu disse, tem muita coisa que interfere com a pressão arterial. Desde estresse, tabagismo, atividade física. Então, às vezes, a paciente ela só afere a pressão quando ela está sentindo alguma coisa porque ela está ansiosa. Se ela está ansiosa, a pressão vai estar um pouquinho mais alta. Depois que cai a ansiedade, a pressão diminui. Então, o ideal é você fazer um mapa e lembrar sempre que o mapa ele tem um roteiro do teu diário lá, que é um diário das tuas atividades. Aquilo lá é importantíssimo. Eu vou dizer que a parte do mapa mais importante é o diário, é o que você coloca que você está fazendo. Porque se você tem um pico de pressão de 17/10 e você coloca lá correndo na praça, eu sei que aquilo ali não é hipertensão. Agora, se você não diz absolutamente nada no mapa, eu vou achar que você fez um pico de pressão de 17/10 às 5 da tarde. Então é importante você dizer no mapa do que você está dizendo, o que você está fazendo. Ó, estou tomando café, estou caminhando para o trabalho, estou almoçando. Porque assim a gente consegue correlacionar tanto os teus sintomas quanto o teu pico de pressão ao longo do dia. E definir se realmente você precisa de mais medicação ou não. Ter variações de pressão é normal. Não está alterado você ter variações de pressão ao longo do dia. É normal você ficar com a pressão média elevada no mapa ao longo do dia inteiro. Aí você precisa medicar um pouquinho mais.